Gente, e Bolsonaro que está sendo humilhado, esculachado em rede nacional. E o pior, por um estagiário no mundo político. Chegou agora e já pensa que pode sair atropelando todo mundo. E escolheu quem? Jair Bolsonaro para bater. E está batendo forte. Para você ter uma ideia, numa entrevista agora há pouco, ele simplesmente disse que Bolsonaro precisa tomar jeito de homem. E tem mais, que se for inteligente, escolhe ele ao invés do atual prefeito. Gente, é o cúmulo do absurdo. Eu confesso que esperava que Bolsonaro fosse reagir de alguma forma, utilizar uma de suas redes sociais para poder contra-atacar, falar, reclamar, gritar. Só que não. Ele simplesmente preferiu se calar, se acovardar. Essa é a verdade. Porque em outros momentos ele já estaria gritando. Então, gente, a pergunta que eu faço é a seguinte: o que será que está acontecendo com Jair Bolsonaro? Que outrora era amado, respeitado, idolatrado. O chamavam de mito. Só que agora já não o obedecem mais. Os seus seguidores resolveu pegar o caminho contrário. Alguns para a esquerda, outros para a própria direita. Mas resolveu sair dele, abandonar ele, deixar ele só. O que seria o motivo? Seria a quantidade enorme de processos contra ele? Processos criminais, venda de joias. Seria a quantidade de investigação em cima de Bolsonaro? Cartão de vacina falsificado, tentativa de golpe de Estado. Seria tudo isso que estaria deixando os seus seguidores bolsonaristas chateados a ponto de o abandonar e partir para tentar achar um novo mito? Seria isso, gente? Não sabemos. O que sabemos é que até os seus fiéis, os mais fiéis, aquele que o defendia contra tudo e contra todos, independente do que Bolsonaro fez ou o que disseram que ele fez, esses fiéis estavam ali sempre o defendendo, como é o caso do senador Cleitinho Azevedo, que já defendeu Bolsonaro em muitas ocasiões, muitas, bolsonarista, só que agora resolveu partir para o outro lado e está fazendo inclusive campanha para o novo mito. Campanha. E aí, gente, a questão que fica é a seguinte: por que será que Bolsonaro não fala absolutamente nada? Ao contrário dele, o novo mito é falador. Ele fala pelos cotovelos. Ele fala muito. De falar tanto, ele acaba afrontando todo mundo. Ele afronta a justiça, ele afronta pessoas, ele afronta os seus adversários. E por conta disso, ele inclusive perdeu todas as suas redes sociais, porque a justiça derrubou pelo fato dele falar muito. Isso está irritando muita gente, porque ele fala tentando humilhar as pessoas, como se de fato ele fosse alguma coisa muito grande. Só que não. Ele não tem história. Ele começou agora, novato. E mesmo assim, ele resolveu afrontar Bolsonaro. E aí, a gente faz a seguinte pergunta: seria o fim do bolsonarismo? Estaria nascendo no Brasil um novo movimento, um pouco mais inteligente, mais sagaz, pior no quesito maldade, onde o seu líder acha que tem história, que fala demais, e falando demais, ele tem convencido os bolsonaristas, que tem largado o bolsonarismo para ir para o lado dele. O candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo acha que pode derrubar todo mundo. Só que não. E já existe uma força-tarefa contra ele. O presidente Lula já foi a São Paulo, já declarou que é apoiador do candidato do PSOL, Guilherme Boulos, dizendo que ele sim é um político de verdade. É um homem que conhece, de fato, esse mundo, que conhece pessoas, que tem história, que foi professor e hoje é deputado federal. Esse sim. E aí, gente, agora nós recebemos a informação
que vem mais um reforço por aí. Um reforço que talvez você já conheça e que lá no passado, mais precisamente em 2022, nos auxiliou a derrubar, derrotar o bolsonarismo, a tirar do poder, destronar Jair Bolsonaro, fazendo ele ficar inelegível. Esse reforço de peso nos ajudou a destruir toda espécie de mentira, fake news. Uma rede de mentiras foi montada, mas com a ajuda dele, a gente conseguiu a cada dia. Era difícil, mas a cada dia a gente conseguiu derrubar. E foi derrubando, até que nós chegamos à vitória, onde o presidente Lula assumiu o poder e o Brasil voltou a subir, a crescer. Porque é dessa forma que se faz uma política. Não é com aventuras, porque existem muitos aventureiros, como é o caso do candidato do PRTB lá de São Paulo. Aventureiros. Diz ele que é piloto de helicóptero, de carro, e que inclusive já levou um grupo de pessoas para o alto de uma montanha. Só que ele não sabia o que estava fazendo. Ele pensava que sabia. Mas no final das contas, teve que chamar o bombeiro para o auxiliar, para poder resgatá-los dali do meio do mato e levá-los até uma terra segura. Então você que é de São Paulo, não pode estar querendo a mesma aventura, para no final ter que chamar o bombeiro e resgatar vocês e levá-los até uma terra segura. Então, gente, vamos acordar. André Janones está indo. Ele deixou claro que as suas redes sociais vão estar à disposição para eles criarem uma rede de apoio onde vamos combater tudo isso outra vez. Porque é uma batalha que está se iniciando de novo, assim como foi em 2022. Uma nova batalha. E vamos vencer essa batalha. Vamos vencer essa nova modelagem, roupagem, esse novo movimento. Um movimento que vive de falar. Mas falar até papagaio fala. E quanto a Bolsonaro, gente, vamos deixá-lo nas mãos de Alexandre de Moraes. Esse sabe exatamente o que fazer com ele. Afinal de contas, são processos, investigações pesadíssimas. E eu estou falando de tentativa de golpe, eu estou falando de falsificação de cartão de vacina, eu estou falando de venda de joias. E, gente, algum de seus mais chegados já foi inclusive preso. Ele, nada ainda. Só está faltando isso. E aí, eis que surge uma manifestação em São Paulo pedindo o impeachment de Alexandre de Moraes. Nós sabemos que não vai ocorrer porque o ministro não fez nada de errado. Ele apenas combateu lá atrás o bolsonarismo, as fake news, tudo aquilo que foi criado para derrubar a democracia. Então o ministro não fez nada de errado. Mesmo assim, resolveram criar este evento. E o pior, convidaram Jair Bolsonaro para participar. Só lembrando que se o mito cismar de se levantar, pegar o microfone e afrontar alguém, ele pode simplesmente receber a visita da Polícia Federal. Então, gente, vamos aguardar. Nesse momento, eu só te peço que deixe o seu like, tá? Que nos siga, tá? Se inscreva na nossa página. Para quê? Para nos dar força para lutar sempre contra tudo isso. A Polícia Federal apreendeu documentos que comprovam a organização de uma vaquinha para custear o combustível usado no chamado Dia do Fogo. A ação foi executada entre os dias 10 e 11 de agosto. A investigação também aponta que motociclistas foram contratados para espalhar uma mistura de óleo diesel com gasolina pela floresta, no entorno da BR-163, no sudoeste do Pará. As queimadas teriam sido combinadas por meio de um grupo de WhatsApp, liderados pelo empresário Ricardo Denadai e pelo presidente do Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de Novo Progresso, no Pará, Agamenon Menezes. O delegado-chefe da Superintendência da Polícia Civil de Tapajós, Vicente Gomes, também participava do grupo. Segundo o inquérito, ele interferiu na investigação, não repassando informações apuradas. O objetivo do Dia do Fogo era inviabilizar a fiscalização ambiental na região.
E você acabou de ver aí o que foi o chamado Dia do Fogo em 2019, que foi aquele dia em que produtores rurais, fazendeiros e empresários combinaram via WhatsApp tacar fogo em várias partes da Amazônia e em outras partes do Brasil também. E é por isso que a ministra Marina Silva disse ontem em uma entrevista que parece que o que está acontecendo em São Paulo e em outras partes do Brasil se assemelha, parece, com o tal Dia do Fogo, e pediu para a Polícia Federal investigar esses casos aí que estão acontecendo. E sobre esse Dia do Fogo, aconteceu em 2019, durante o desgoverno Bolsonaro, lá em Novo Progresso, no Pará. Segundo a Polícia Federal, em um grupo de mensagens do WhatsApp, fazendeiros, empresários e produtores rurais teriam combinado a realização de queimadas em áreas de unidade de conservação. Para ação criminosa, olha só, alguns teriam colaborado com dinheiro para comprar óleo diesel, gasolina, enquanto outros teriam participado da execução. Houve um aumento de 300% nos focos de incêndio em Altamira e Novo Progresso no dia 10 de agosto de 2019. Então tá aí, pessoal, é esse aí que é o tal Dia do Fogo, e é por isso que a Marina Silva e também o presidente Lula querem uma investigação urgente da Polícia Federal para identificar quais são essas pessoas que estão tacando fogo aí pelo Brasil. É isso aí, pessoal. Simples assim. E o Pablo Bossal, que chamou os pobres de otários e disse que pobre gosta de baixaria. Não tem problema, eu já fui pobre, eu gosto de baixaria também. Entendeu ou não? Vocês estão mexendo com um cara que não é de nobreza, de família de 400 anos, rapaz. Eu construí riqueza, foi nessas 2 últimas décadas. Se vocês quiserem me chamar para sair no tapa, eu vou sair no tapa com vocês. Se quiser me chamar para falar com os reis, vou falar com os reis. Só que eu tenho habilidade para falar com os otários e com os nobres. Se você não é rico e depois dessa irá continuar a votar nele, eu vou ter que concordar com ele. Você realmente é um otário. Inclusive, o Arthur Aguiar, juntamente com a mesa de empresários e influencers ricos, pedindo voto para o Pablo Bossal, dizendo que ele vai governar para os pobres, como diz aqui no Ceará, aí mente. O cara é tão baixo mesmo que ele soprou farinha num vereador de esquerda do partido da Marina Silva, durante um momento em que os dois se cruzaram nas ruas. Não se preocupa não, Pablinho, que a nossa ministra Carmen Lúcia já desarquivou um processo que estava parado e vai para julgamento, e no qual você poderá simplesmente perder o direito a concorrer à Prefeitura de São Paulo. Eu vou explicar para você. Esse cara aqui que está ao lado do Pablo é o Avalanche. Ele simplesmente fez um acordo com a herdeira do Levi Fidelix, que foi o que fundou o partido, que já faleceu, e ele simplesmente não cumpriu com o acordo. Ele fraudou filiações, ameaçou ela e outras pessoas de morte, tá? Ele começou a vender vagas para concorrer ao cargo de vereador e de prefeito pelo partido, sem pessoas que não tinham nenhum tipo de filiação, e possivelmente o Pablo Bossal seja um deles. Afinal de contas, ele concorreu, tá? Saiu como concorrente a prefeito sem ter no mínimo 6 meses de filiado ao partido. E aí a Carmen Lúcia tirou da gaveta, pediu manifestação do Avalanche, presidente do PRTB, e do Ministério Público Eleitoral. Assim que tiver a resposta dos dois, vai a julgamento. E se realmente todos os atos que o Avalanche tomou como presidente do partido for desconsiderado, for cancelado pela Justiça Eleitoral, a candidatura do Pablo perde totalmente o efeito. E eu vou amar quando isso acontecer, que se Deus quiser será em breve. Enquanto isso está rolando uma imagem aí do Pablo Bossal confessando para o homem honestíssimo chamado Cariani, responsável, empresário, responsável pelo empreendimento de venda de substâncias ilícitas, se é que você me entende, de que ele simplesmente negociava fazendas endividadas com agiotas e conseguia comprar essas fazendas, no qual os devedores dos agiotas não conseguiu mais pagar a eles. Não sei se o Pablo sabe, tenho certeza que ele sabe, agiotagem é crime no Brasil. Fazer negócio com pessoas assim é crime também, viu, bebê? Mas enfim, vocês viram o vídeo que a Tabata Amaral fez hoje do Pablo Bossal? Meu amigo, se não viu, entre no perfil dela e veja que a mulher arrasou com esse cara. Pessoal, se prepare, porque esse é um dos maiores absurdos que vocês vão ouvir hoje.
Tem um certo marginal que está disputando a prefeitura de São Paulo, que fez fortuna aí aplicando golpes, que é amigo do Cariani, que é indiciado pela Polícia Federal por ser fornecedor do PCC e cujo presidente do partido dele tem fotos com figuras do PCC, e esse mesmo candidato que está com seus perfis nas redes sociais bloqueados por determinação judicial afirmou durante uma entrevista para a Rede Record que o PCC é uma grande rede de empreendedorismo, e o Reinaldo Azevedo deu aquela lapada. Dá uma olhada aí. O Marçal foi dar uma entrevista, para a TV Record. O que ele disse? Ele foi indagado sobre essa história do PCC. Vamos ver. Ouça o que ele disse. O PCC está infiltrado em quase tudo. Eles viraram uma mega operação de empreendedorismo. Esses caras estão em tudo. O PCC é uma mega operação de empreendedorismo. Ele vê o PCC como empreendedores. Bem capaz. Tráfico de droga? Empreendedor. Assalto de carga? Empreendedorismo. Assalto a banco? Empreendedorismo. Atenção! O Marçal não é essencialmente diferente do bolsonarismo. Agora imagina se uma figura dessa, um delinquente desse, se elege e chega a uma posição de poder. É bem capaz dele tirar a polícia da cola do PCC, porque vai dizer que o Estado está atrapalhando o empreendedorismo no Brasil. Pessoal, divulgue esse vídeo para que as pessoas conheçam realmente a essência desse delinquente Pablo Marçal, porque ele não pode chegar à Prefeitura de São Paulo. Então, peço que comente aí para engajar, compartilhe e, claro, me siga. Tamo junto. Ano de eleições, você já tem candidato a vereador? Pois é. O meu diretor, antes de viajar, ele deu uma saída, ele deixou-me uma lista de candidatos que eu vou apresentar às minhas amigas e aos meus amigos. O meu diretor resolveu tentar a carreira de modelo profissional e foi fazer um ensaio fotográfico em Paris. Se der certo, ele ficará na França, se não der certo, ele retorna aqui para o estúdio. Esse meu diretor, mas ele fez a gentileza de deixar e pedir para que eu compartilhasse com os nossos seguidores essa lista de candidatos às câmaras municipais em diversos estados. Vamos lá, por exemplo, tem o Alemão do Gás, São Paulo, o Barbudo do Uber, São Luís, Spigaman, candidato a vereador em Varginha, Minas Gerais, a Negona do Bolsonaro, candidata pela capital fluminense, Rio de Janeiro. Tem o Pouca Roupa, São Sebastião do Alto, estado do Rio. Eu acho que ele deveria fazer uma dobradinha com um candidato de São Paulo chamado Miséria. O sujeito se apresenta como tal. Tem o Milei de Floripa, evidentemente de Florianópolis, o Juarez Bolsomito de Itapema, Santa Catarina, tem a Janja de Passo dos Torres, Santa Catarina, e por aí vai. Olha o Tonhão Banana, o Loirinho do Sanduíche, o Tiãozinho da Sorveteria. Se você conhece algum candidato na sua cidade, assim que tenha um nome bonito, diga aí e vamos ajudar os eleitores na escolha. Estou recebendo dezenas de mensagens no meu WhatsApp com as pessoas indignadas com o que acabam de ver no Instagram. O prefeito Melo fez uma postagem para dizer que a enchente de maio não poderia ter sido evitada. Como assim, Melo? Houve uma negligência. Todos os laudos mostram que houve falha e ausência de manutenção do sistema de proteção. E não foi por falta de dinheiro, foi falta de gestão. E o pior, nada foi feito até agora. A Comporta 14 segue no chão até hoje, é só passar por lá. O sistema de proteção de Porto Alegre é robusto, suficiente, desde que ele receba reparos e investimentos adequados. Todos os alertas foram dados. O prefeito não preparou a cidade. Agora, o prefeito Melo usa uma consultoria da Holanda para usar o relatório em sua defesa. Eu não vou admitir é que o prefeito atual use a prefeitura para passar pano para ele mesmo. Porto Alegre quer a mudança porque a cidade sabe que precisa de alguém que assuma a responsabilidade para que Porto Alegre nunca mais viva a tragédia que vivemos em maio. Uma tragédia que não foi só ambiental,
mas que foi da gestão da prefeitura.